vou apresentar para vocês o Design System da Wizard e também explicar o conceito do Design System e a diferença dele do Style Guide e porque em algumas empresas ele não é eficiente, mas no nosso caso ele vai ajudar muito. Então vamos começar. Primeiramente, a gente precisa entender que o Design System ele é uma biblioteca. Ele é o lugar que a gente registra todas as informações, tanto de design quanto de funcionalidade que a gente tem. Então, por exemplo, a gente define lá qual componente vai ter e como esse componente ele vai se comportar. A gente registra em texto mesmo, para quando uma pessoa chegar no nosso sistema ou quando a gente precisar fazer alguma alteração, a gente poder ter isso registrado e o cara ele só poder ler e entender como funciona. Depois eu mostro isso aqui. Certo. Aí, eu pesquisei bastante sobre o Design System, porque era um conceito que eu achava que eu entendi, eu confundia muito com o Style Guide. Basicamente, o Style Guide é o Frontfire, que é o que a gente já usava, que o Style Guide, ele simplesmente ele dá um caminho de como o estilo deve ser, de como o texto, como as cores, como o espaçamento deve ser, qual grid a gente deve seguir, mas de fato o Style Guide ele não documenta como as coisas devem funcionar e qual o conceito por trás daquela coisa. E é isso que o Design System faz. Ele registra as funcionalidades e como ela deve ser, e além do Style Guide, ele está incluído dentro do Design System. Infelizmente, o Design System ele não serve para todas as empresas, porque, tipo assim, tem certas empresas que elas têm um modelo mais tradicional de trabalhar, onde elas não componentizam e nem deixam dividido em módulos tudo que elas constroem. Por isso, quando elas vão implementar o Design System dá errado. Deixa eu arrumar o fone aqui. Eu não estou ouvindo minha própria voz. Certo? Aí, o que acontece? No nosso caso, ele vai servir muito porque a gente componentiza tudo que a gente faz. A gente divide bastante em módulos e a gente faz isso dinamicamente. A gente divide isso e utiliza isso em vários lugares do nosso sistema. Por exemplo, no sistema de gestão, onde a gente tem um card com conteúdo, a gente divide isso e utiliza isso em várias páginas diferentes. É por isso que o Design System vale tanto a pena para a gente. Mas agora, por exemplo, vamos pegar aqui uma imobiliária mais tradicional, que tem o Alexandre Azevedo, por exemplo. Se ele fosse utilizar esse sistema, não ia servir muito para ele, porque ele ia ter que refazer tudo do zero para poder documentar tudo do zero, e talvez isso não ia ser viável para ele. Eu pesquisei também e muitas empresas elas tentam implementar o Design System, mas ele não dá certo. Por quê? Porque elas implementam isso, elas criam essas regras, mas elas não seguem as próprias regras que elas criaram. Empresa muito grande faz isso e não dá certo. E eles têm que ficar mudando e criando retrabalho em cima disso. Que nem eu falei pro Eric hoje, o Design System, ele é um negócio que ele é infinito, sabe? Ele nunca acaba. Porque sempre a gente vai criando coisas novas e vai entendendo o nosso sistema de um jeito diferente, e a gente tem que ir adaptando ele. Aqui eu comecei aqui. Os textos, a maioria está em Lorem Y ainda, porque eu preciso documentar isso. Eu fiz mais a parte de estilo, que é a parte mais trabalhosa. Aqui. Eu comecei aqui documentando a paleta de cores, certo? A nossa cor principal aqui é esse azul, que é o 055EFF, que aqui eu documento que ele vai ser a cor principal em tudo, e depois eu passo as cores que são complementares e análogas para ele. Outra cor principal é esse verde aqui, que é o verde da Wizard, que são as duas cores da logo da Wizard, que foi o que o João escolheu. Aqui tem esse amarelo, que é o complementar a ele, e aqui as outras cores que a gente utiliza no site. Os nossos tons de preto e cinza, as nossas cores variantes que a gente usa só no design, que é esse roxo aqui, que é só para referenciar, porque o roxo a gente não usa interno no layout, a gente só usa ele para fazer referência de como isso aqui deve ficar, ou quando tem que ser alguma marcação para o dev. Os nossos tons de verdes, para ele contraste com esse verde aqui, ó. Porque esse verde aqui é o verde do sucesso, que é quando, tipo, por exemplo, a gente executou uma ação que teve um retorno positivo, a gente utiliza esse verde, e tem esse tom de verde aqui, que a gente utiliza para referenciar outras coisas que não estão atreladas diretamente a sucesso, certo? E aqui os nossos tons de vermelho. Descendo aqui a tipografia. Falta fazer muita coisa aqui ainda, tô passando só por cima, só para mostrar como é que tá ficando. Onde a nossa fonte principal é a robô. E aqui eu estou utilizando uma escala que eu pesquisei bastante, que é a escala de 8x8, que é tipo assim, tudo a gente usa o padrão 8, não 5. Em vez de ser tipo 10 pixels, 20 pixels, 30 pixels, a gente utiliza 8, por exemplo. A gente vai de
8 até 186, escalando de 8 em 8, utilizando só múltiplos de 8. Porque o 8 ele é um número par, então para calcular qualquer coisa, tanto a altura ou largura, ele é mais fácil, porque ele nunca vai ter uma sobra, porque ele não é um número ímpar. Aqui eu tenho a tipografia de banner, que são esses dois padrões, 128 e 186, que isso aqui bem raramente a gente vai usar, que é quando a gente tem que referenciar um elemento muito grande dentro do nosso sistema. Aqui é a tipografia diretamente de texto. Ela varia de 64 até 12 pixels, que é o menor tamanho que a gente tem. O 12 pixels, por exemplo, vai ser aquele tamanho que a gente vai utilizar quando a gente tem que referenciar o elemento que ele está menos evidenciado. Por exemplo, quando tem lá um formulário e tem esqueci minha senha. Aí a gente deixa pequenininho lá, esqueci minha senha. Porque ele não é o elemento principal, mas ele tem que existir ali dentro do layout. E o 64, por exemplo, ele é com um título muito grande. Quando ele é um título que sobrepõe os outros títulos para referenciar uma coisa importante dentro do layout. Aqui, eu vou mandar esse documento para vocês depois, quando ele tiver mais terminado, a nossa iconografia. E a gente já usava ela no Figma, só que agora a gente precisa transferir com mais fidelidade para o front-end, que é utilizando o Material Icons do Google. Porque o Google, além dele fornecer essa biblioteca de ícones, ela também fornece vários métodos de como utilizar ela dentro do front-end, tanto para criar animação, quanto para estruturar, quanto para espaçamento. Então achei muito legal. Aqui até criei uns links aqui que mostram como que tem que utilizar isso. O ícone animado, os princípios que eles utilizam para criar esses ícones e os temas de ícones, que são para criar tipo, composições de ícones ali dentro do sistema. Aqui para os espaçamentos, certo? Os espaçamentos aqui, eles também variam de 8 em 8, certo? Eles vão subindo aqui. Aqui eu dei alguns exemplos. Entre espaçamento de elementos, eu coloquei esse quadradinho aqui para referenciar como que vai ser isso. Então, por exemplo, eu tenho o elemento A e o elemento B, e eles estão paralelos na vertical, eu uso aqui uns 32 pixels para diferenciar eles. Eu tenho o espaçamento do título do texto, do corpo do texto, eu uso aqui 24 pixels, que é um múltiplo de 8, para medir essa distância. E isso tem que ser padrão para todo o site, para a gente poder ter uma consistência de design. Aqui o espaçamento de imagem, 16 pixels, para poder deixar tudo padrão. Essa imagem aqui, um erro que eu cometia muito na hora de fazer os designs, é que eu sempre utilizava só o vetor, sem utilizar a área de respiro da imagem. Aí quando a gente ia fazendo lá no front-end, ela ficava estranha, ela parecia que ela não estava alinhada, ela estava um pouco em cima, um pouco embaixo. E é porque eu não estava utilizando essa área de respiro. E depois que eu li aquela documentação do Material Icons, eles explicam que isso é muito importante, para não ter quebra e nem para ter inconsistência na hora de você ver o conteúdo, como ele está estruturado. Aqui eu tenho espaçamentos de botões, por padrão eu estou usando 16 pixels, mas eu ainda quero criar mais uma variante aqui, porque para dispositivo mobile, esses 16 pixels, às vezes ele fica muito grande, então vou criar uma variante aqui ainda. Para o grid, eu utilizo esse grid aqui faz muito tempo, que é o grid de 1140 pixels, que é o padrão da web, que tipo assim, ele é o espaço em que o conteúdo ele vai ocupar, sem contar aquelas bordas. É por isso que algumas páginas HTML que a gente constrói, ele chega até 140 pixels, depois ele para de crescer, ele vai só até aqui. E aqui o nosso grid mobile, que a gente está utilizando mais para o aplicativo, que é um grid que ele é de 24 pixels. Eu utilizo esses quadradinhos porque ele, para mim pelo menos, ele tipo assim, eu consigo dividir o elemento de maneira mais assertiva. Eu crio 24 pixels de espaço, de área de respiro, e eu vou ordenando os elementos aqui, sempre ocupando múltiplos de 24. Foi esse grid aqui que eu utilizei para o aplicativo. Aqui os componentes visuais, eles são componentes que eles não têm funcionalidade direta, tipo assim, ele não vai ser um card do anúncio, as coisas assim. São componentes mais que eles só servem só para ser um elemento visual ali dentro. Por exemplo, aqui as logos. Um conceito que eu não conhecia, que eu aprendi depois que comecei a estudar o Design System, foi a responsividade da logo. Porque a nossa logo é uma logo que ela é uma palavra, só que essa palavra ela tem que ser responsiva, porque nem todos os dispositivos vai ter espaço para ocupar isso. Por exemplo, quando a gente vai adaptar o Wizard para o mobile, a gente coloca lá só o Wizard, sabe?
E isso, o conceito de design é ruim, porque a gente tem que adaptar aluno junto. Por exemplo, a Disney, tem o Castelinho, tem a logo da Disney. Só que quando a Disney ela vai para um dispositivo mobile, não sei se vocês já perceberam isso, mas fica só o G da Disney. Todo o resto da logo da Disney some para se tornar um processo adaptativo. Aqui as ilustrações. Aqui eu basicamente peguei as ilustrações que a gente tem, que a gente utiliza até hoje e registrei tudo isso no documento, sem cor e tal. E aqui o objetivo é sempre tentar manter elas no mesmo padrão. Eu coloco elas sem cor, sem nenhum estilo especial aqui, para mim poder ver se ela está do mesmo padrão, e se ela não estiver do mesmo padrão eu corto. Aqui a gente começa a entrar nos componentes funcionais, que é o que vai dar mais trabalho. Essa parte que eu vi que tipo, o designer tem que fazer em parceria com alguém do front-end, porque aqui é a parte que eu documento como aquilo vai funcionar. E, por exemplo, se aquilo funciona de uma maneira que não convém para o front-end, tipo assim, o designer bola uma coisa e aquilo é complexo demais de fazer ou aquilo não faz sentido, então o front-end conversa com o design e a gente tira isso, ou senão inventa uma nova maneira para aquilo funcionar. Por exemplo, a navegação do menu. Essa aqui é a navegação do menu lá da dashboard de gestão. Entrando aqui um pouco nos inputs. Aqui falta bastante input ainda. Eu registrei os principais aqui, o input padrão, o select, o text area. Aqui essa área a gente tem que ter um certo cuidado, porque, por exemplo, tem aquele input lá do React, do select. Então a gente tem que ter um certo cuidado em registrar isso. Se a gente registra o input que está no framework, ou a gente cria o nosso conceito e só faz o que está no framework e aplicar no nosso conceito. E isso tem que ser definido entre alguém do front e o design. Aqui entrando em botões. Aqui eu tenho os botões primários e secundários. Aqui eu já corrigi aquele problema que eu falei para vocês, que eu não estava utilizando a área de respiro do ícone. Você vê que tipo, fica muito mais harmonioso esse botão aqui, porque ele tem essa área de respiro aqui. Se eu não me engano, ela é de 8 pixels, a área de respiro do ícone, para poder adequar com o padding de 16 pixels que cada botão tem. Aqui sobre a responsividade do botão, é que outro conceito que tipo, isso também aplica para boa usabilidade do nosso sistema, para boa estruturação, é que sempre a gente coloca um botão assim, tem um botão e tem um ícone, certo? E esse ícone ele tem que responder exatamente qual é a função daquele botão dentro do sistema. Então, se é um ícone de busca, a gente coloca a lupa. E quando o dispositivo ele diminui, a tela diminui, então é muito importante que esse ícone ele fica só o ícone e o ícone ainda tem que responder o que aquele botão faz. É por isso que uma boa iconografia faz toda a diferença. Aqui eu criei esse padrão aqui, e sempre que tiver no botão tiver texto e ícone, a gente adapta isso e faz ficar só o ícone. E o ícone precisa responder bem o que o botão faz. Aqui foi a parte que eu comecei por último, que essa é a parte que vai dar de longe a mais trabalho. São os componentes estruturais da interface, que basicamente é aqueles que os que têm as principais funcionalidades. Tipo, são os componentes que movem o nosso sistema, que é aquele componente que não pode faltar, em hipótese alguma. Por exemplo, o card do anúncio, que é o principal vínculo entre a página do anúncio e as páginas principais. Por exemplo, quando o usuário chega na home, ele clica no card do anúncio, ele cai na página do anúncio. E também a gente precisa definir esses conceitos de nome, por exemplo. O que é card do anúncio? Tem o cardzinho, a página, o card, a galeria, e a página da galeria, e tem a galeria do cardzinho, que vai para a galeria da página. E esses conceitos precisam ser muito bem definidos. Então, por exemplo, quando entrar um dev novo, vou falar para ele assim, faz o card do anúncio. E o que é um card do anúncio? É a página do anúncio, é o cardzinho do anúncio, é a página da galeria. Esses conceitos precisam ser muito bem definidos. Por isso até quando puder, tipo, algum front-end, poder sentar comigo para a gente poder fazer esses conceitos. Para a gente definir isso também, para ficar bem estruturado e também aquele conceito que você estava falando da boa estruturação do front-end também. Nesse documento aqui estão os principais textos que a gente tem. Aqui eu crio os princípios da marca, que é a marca é honesta, ela é parceira e ela é uma facilitadora.
o vocabulário e a sintaxe, como a marca deve se portar. Isso aqui é uma coisa que a gente peca muito ainda, porque em várias mídias a gente usa um vocabulário meio errado ainda de como a gente deve se posicionar. A gente se posiciona muito assim, a Wizard vai fazer isso. Só que a gente esquece que a gente é o Wizard. Então nós temos que fazer isso. Nós temos que prover esse serviço.